E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amados irmãos, mais um vídeo aqui, canal Atalaia de Yahua, aonde, meus amados irmãos e irmãs, eu tenho proposto no meu coração a servir e agradar o nosso Pai, e servir assim o seu santo e amado Filho, que foi enviado para nos trazer a verdade. Verdade essa que nos foi ocultada. E eu, no meu simples entendimento, eu entendo que ninguém tem o direito de fazer o que foi feito, porém eles fizeram. Ocultaram de todos nós todas as palavras do nosso Salvador, colocando assim ensinamentos que muitas das vezes não nos leva ao caminho da salvação, mas nos prende em uma religião onde está esses templos feitos por mãos de homem, nos quais o nosso Pai não habita. E se ele não habita lá, quem pode ser que está habitando lá? Bom, bem claro, é fácil de nós entender. É o inimigo da nossa alma, é quem está ali. Porque nos prende nesses lugares para nos levar a perder o nosso tempo. Sendo que o nosso tempo é tão pouco aqui, então nascemos e até uma certa idade não temos entendimento de nada. E quando começamos a entender, entramos em uma religião e ali vamos perder o nosso tempo. Porque, diz a palavra, eles têm a chave do reino, porém eles não entram e não deixam os que estão vindo entrar. Eu tenho aqui, irmãos, a Bíblia Sagrada, uma boa versão, essa é a King James, né, que saiu diretamente do hebraico para o inglês. Então, é uma boa tradução. Porém, segue-se muitos erros. E a 1985 foi descoberto os manuscritos que eles esconderam de nós. E eu não acho justo, irmão, que nós não tenhamos acesso. Então, a minha intenção em fazer esse vídeo é trazer para os irmãos, né? Eu tenho aqui, ó, os apócrifos da Bíblia. Apócrifos da Bíblia. Aqui tem o 1, o 2 e o 3. Eu tenho eles aqui. E aqui consta as palavras do nosso Salvador juntamente com os seus 12 discípulos. E, no entanto, irmãos, você vê que na Bíblia existe 4 evangelhos. E a Igreja Católica escolheu Pedro para ser o detentor da chave do reino do céu. No entanto, lá em Roma, tem uma grande estátua dele lá, com uma grande chave na mão. Porém, por que não se usou o Evangelho de Pedro? Hoje eu estou aqui, irmãos, com o Evangelho de Pedro, para que nós possamos fazer uma leitura e cada um dos irmãos, se é que o Espírito do nosso Pai habita em vós, ele vai vos guiar em toda a verdade.
Você pode pensar assim, bom, mas é porque os nossos irmãos não sabiam. Não sabia ou porque não procuraram? Nos lugares a gente pode olhar e saber que tem um ouro ali naquela terra. Porém, se nós não começarmos a cavar, não vamos achar. Se nós ficar esperando que esse ouro brota lá de baixo para cima, é meio custoso. Até porque ele é pesado, ele está sempre no mais profundo. Então, meus irmãos, esses homens que estão nas igrejas com os títulos de Papa, Bispo, Pastor, Ancião, Cooperador, sendo que esses escritos foi achado há tanto tempo atrás, então se eles realmente se empenhassem por salvação das almas deles e daqueles que estão dentro dos templos religiosos, que entrega a sua salvação nas mãos deles, se eles fossem responsáveis, eles deveriam de buscar esses ensinamentos. Porém, não quiseram. Ficou satisfeito só com aquilo que receberam, prontinho, né? Na mão, não, tá prontinho aqui, nós não precisamos fazer mais nada. Porém, se enganam, porque pode estar enganado e perderem muitas almas por causa desse procedimento. Então, irmãos, eu quero fazer a leitura agora e que os irmãos possam compreender. Se tiver alguma parte que eu tiver que fazer algum esclarecimento, nosso Pai me dará o entendimento para isso, né? Então diz aqui, no capítulo 1 do Evangelho de Pedro, diz o seguinte: dentre os judeus, porém, ninguém lavou as mãos, nem Herodes, nem nenhum de seus juízes. E por não quererem lavar-se, Pilatos levantou-se. Então, o rei Herodes mandou que se encarregassem do Salvador, dizendo-lhes: executai o que acabo de ordenar que façais com ele. Capítulo 2. José, amigo de Pilatos e do Salvador, encontrava-se ali na ocasião, e sabendo que iam crucificá-lo, aproximou-se de Pilatos para pedir o corpo do Salvador, para levá-lo à sepultura. Pilatos, por sua vez, mandou um recado a Herodes e pediu-lhe o corpo de nosso Salvador e Alruxa. E Herodes disse: irmão Pilatos, mesmo que ninguém o houvesse reclamado, nós mesmos ter-lhe íamos dado a sepultura, pois já se aproxima o sábado, e está escrito na lei que o sol não deve se pôr sobre um justiçado. E com isto entregou-o ao povo no dia anterior. Aos
no dia anterior ao dos Asmos, sua festa. E eles, segurando o Salvador, davam-lhe empurrões e diziam: arrastemos o Filho de Deus, já que veio cair em nossas mãos. Depois vestiram-no de púrpura e fizeram com que se sentasse no tribunal, dizendo: julga com equidade o rei de Israel. E um deles trouxe uma coroa de espinho e colocou-a na cabeça do Salvador. Alguns dos presentes cuspiram-lhe no rosto, enquanto que os outros davam-lhe bofetadas na face, e outros ainda o feriram com um pau, e havia quem lhe batesse, dizendo: esta é a homenagem que rendemos ao Filho de Deus. Depois levantaram 2 ladrões e crucificaram o Salvador no meio deles. Mas ele permanecia calado, como se não sentisse dor alguma. E quando prepararam a cruz, escreveram em cima: este é o rei de Israel. E depositada as vestes diante dele, dividiram-nas em lotes e deitaram os dados sobre ela. Um daqueles malfeitores, porém, respondeu-os dizendo: nós sofremos assim pelas iniquidades que fizemos, mas este, que veio para ser o Salvador dos homens, em que pode havê-los prejudicado? E indignados contra ele, ordenaram que não lhe quebrassem as pernas, para que morresse entre tormentos. É necessário, irmão, que veja a diferença nos 4 evangelhos. Enquanto estiver batendo, tá tudo bem, mas se saiu, é necessário nós sempre guardar isso no nosso coração. Era então meio-dia, e a escuridão tomou conta de toda a Judéia. Foram então tomados pela agitação, temendo que o sol se pusesse, pois, e a Ruxa ainda estava vivo. E a lei dizia que o sol não deve se pôr sobre um justiçado. Então um deles diz: dá-lhe de beber fel com vinagre. E fazendo a mistura, deram-lhe a beberagem. E cumprindo tudo, preenchendo a medida das iniquidades acumuladas sobre sua cabeça, e muitos andavam por ali
servindo-se de lanternas, já que pensava que fosse noite, e caíam por terra. E o Salvador levantou a sua voz, dizendo: minha força, tu me abandonaste. E dizendo isto, volatilizou-se e subiu ao céu. Naquele mesmo momento, o véu do templo de Jerusalém rasgou-se em duas partes. Essa parte é muito interessante, sabe, meus irmãos, porque às vezes as pessoas não têm compreensão disso. Esse véu que se rasgou de alto a baixo, o véu do templo, ele dividia, fazia uma divisão dentro daquele templo, entre lugar santo e santíssimo lugar, o santo dos santos. E ali, no lugar santo, entrava o sacerdote todos os dias para cumprir ali a sua tarefa. Porém, no santo do santo, uma vez no ano, só o sumo sacerdote adentrava o santo do santo. Só o sumo sacerdote, uma vez no ano. Porém, quando esse véu se partiu, se rasgou, de alto a baixo, foi aberto para nós que estamos aqui uma passagem direta para que nós possamos entrar no Santo do Santo e falar com o nosso Salvador. Sendo que até aquela hora não era possível. O homem deveria de ir até um sacerdote para que então esse sacerdote fizesse aquele sacrifício e apresentasse perante o Deus do Velho Testamento, para que assim se pudesse perdoar os pecados. Porém, com a morte de nosso Salvador, que foi crucificado antes da fundação deste mundo, ele desceu até as partes mais baixas desta terra, que é o seu sacrifício, e nos deu o direito de entrarmos no Santo dos Santos, falar diretamente com Ele, porque Ele é o nosso sacerdote. Porém, não está na terra. Voltou para o Pai, como foi falado na leitura. Porém, irmãos, aquele templo teria se tornado uma fonte de lucro muito grande ali para aqueles judeus, e eles não queriam de maneira nenhuma perder. Então, certamente, depois, trocaram aquela cortina, fecharam de novo o Santo dos Santos, para que o povo voltasse a sacrificar animais e levar para eles ali aquilo que eles mais gostavam, né? Porque, em outra parte,
todos sabemos a respeito do que o nosso Salvador fez quando chegou ali no templo, derrubando a mesa dos cambistas e derrubando, soltando aquelas pombas e tudo quanto estava ali. Então, estamos cansados, né, irmão, de conhecer essa história. Porém, eles não quiseram aceitar o sacrifício do nosso Salvador. Então, continuaram com os seus sacrifícios. E até o dia de hoje estão ali, em Jerusalém, esperando um Salvador que venha fazer as coisas do jeito que eles querem e esperam. Porém, nós aceitamos o sacrifício do nosso Salvador e hoje. E a todos quantos aceitaram, têm o direito de entrar no Santo dos Santos e falar com ele. E você pode perguntar, irmão Heber, mas aonde é o Santo dos Santos? Ele está na igreja evangélica? Não, eu digo com toda certeza, não está nos templos evangélicos, nem nas sinagogas dos judeus, em nenhum templo feito por mão de homem, porque ele não habita em templo feito por mãos de homem, mas ele habita na nossa alma, com o seu espírito, e esse espírito faz uma ligação direta ao Pai das luzes, ao Pai de toda a plenitude, que está acima deste mundo em que nós vivemos. E podendo assim, irmãos, nós nos conectarmos com Ele a qualquer momento. Então, na verdade, o Santo do Santo está aqui, dentro. Por isso ele disse, quando for de orares, entra no teu aposento, fechando a porta, ora teu pai em oculto, e ele que vê, te recompensará publicamente. De modo que, dentro de nós, nas igrejas de pedra, eles dizem, não, você chega lá na sua casa, abre a porta do quarto, entra lá para dentro e faz sua oração oculta lá, e aí ele vai te ouvir. Porém, eles oram todo mundo lá na igreja, tá todo mundo vendo uns aos outros orando. Quem passa na rua tá vendo, e faz aquela gritaria e toda aquela coisa. Falo com conhecimento de causa, nasci dentro de uma dessas prisões. Quando eu nasci, a minha mãe já era uma detenta lá, sabe? Então ela me disse, olha, que é a casa do nosso Pai, que está no céu. Falei, bom, então se é, tudo bem, né? Mas com o tempo comecei a ver as divergências e as contradições dentro da Bíblia. E pelo seu Espírito ele me tocou a buscar pela verdade. Porque um diz, é aqui que é a casa do Pai. O outro não, diz que é ali, é lá. Mas o nosso Salvador falou muito bem claro. Falou, não, o reino do Pai é dentro de vós. Porém, é fora também. Você pode levantar uma pedra e eu estarei ali. Você pode rachar uma madeira e eu estarei ali. Então, irmãos, compreendemos assim que realmente o engano é muito grande para que a pessoa tenha realmente que se esforçar muito para se apossar do reino do Pai. Ah, mas é você que está dizendo isso, irmão. Não, não é eu não. Ele disse, os que se esforçam, o reino do céu será tomado por força e só os que se esforçam vão se apoderar dele.
Porém, esses doutores que estão aí, teólogos, bacharéis em teologia, né, diz, não, aqui é o seguinte, nós estamos estudando por vocês e basta que você esteja aqui nessa igreja, traga o seu dinheiro para nos ajudar aqui e tá tudo certinho, você vai entrar no reino dos céus. Porém, irmãos, quero deixar bem claro, é uma mentira de Satanás. Ele não veio aqui senão para matar, roubar e destruir. E todos esses tempos, irmãos, que estão aí, teve um início lá na Babilônia, em Nimrod. 72 nações, quando houve a confusão das línguas, eles esparramaram pelos 4 cantos da terra. E hoje nós temos uma Babilônia dessa em cada esquina, de cada quarteirão, quando não tem 2 ou 3 no mesmo quarteirão. Então, na verdade, tem mais do que boteco, né? Porém, não se vende cachaça lá para embriagar a carne. Lá se vende uma bebida que embriaga a sua alma e que vai te levar à condenação. Por quê? Porque você ficou muito tempo no boteco chamado igreja. Enquanto aqui de fora estão padecendo as almas. Ah, não, mas nós cuida dos nossos lá. Sim, vocês podem até cuidar de algum com as suas coletas e com os seus suprimentos materiais. Porém, alma, vocês não estão salvando. Por quê? Porque receberam a mentira e estão passando a mentira. De maneira nenhuma, irmãos, podemos pegar qualquer palavra de alguém e sair levando aquilo sem ter um conhecimento. Nunca fui de estar em cima de um púlpito ensinando, pois nem eu ainda sabia. Porém, hoje, tendo esses manuscritos, esse conhecimento, hoje eu creio que realmente tenho a verdade, porque foram as palavras ditas por nosso Salvador e pelos teus 12 discípulos que ali estavam. E depois, Paulo, Shaul, ele também se tornou o 13º discípulo. Por quê? Porque ele, sendo quem ele foi, no entanto, ele foi o que mais trabalhou. E suas cartas são de grande ensinamento, de grande profundidade. Porém, essas igrejas, templos de pedra, eles não incentivam a leitura da carta de Paulo, porque não, é de difícil interpretação, né? Então vamos ficar por aqui menos, mas para que você não descubra as verdades. Mas hoje, pela graça e a misericórdia do nosso Pai, estamos aqui, irmãos, lendo esses manuscritos. E nós paramos aqui, irmãos, no capítulo 6. Então vou encerrar esse vídeo e nós daremos seguimento em um próximo. Não se esqueça, e conhecereis a verdade vos libertará. Irmãos, peço por misericórdia das almas que estão enganadas neste mundo, que os irmãos se inscrevam no canal e que dê um like e comente qualquer coisa.
Porque assim, o robozinho do YouTube, ele vai entender que esse vídeo é relevante e vai indicar para mais pessoas. E assim, nós possamos fazer melhormente a vontade do nosso Pai. Eu estou fazendo a minha de gravar esse vídeo, né? Então que os irmãos façam a sua parte. Não estamos perdendo tempo, não, estamos ganhando. Porque aquele que trabalha na seara do nosso Pai vai receber o seu galardão, com certeza, a vida eterna. Porém, se divulgarmos a sua palavra, porque, na verdade, irmãos, os crentes dos templos de pedra, eles dizem que estão servindo a nosso Salvador, porém não estão. Por quê? Porque, na verdade, o que ele mandou foi um mandamento só. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e todos quantos creem e for batizados será salvo. E eles não vão para um templo cultuar, coisa que ele não pediu, ele não precisa do nosso culto, desse culto que é feito por eles, né? O que ele necessita de nós é a obediência da sua palavra. Por isso ele diz: tomai a sua cruz, vem e me siga, faz o que eu fiz. Ele vem nos mostrar o caminho para a salvação. Enquanto você está dentro do templo cultuando, as pessoas aqui de fora estão morrendo sem a salvação, porque a salvação só é conseguida em vida. Depois da morte, infelizmente, não haverá salvação da maneira que eles ensinam aí. Mas você pode pensar, uai, mas como é isso? Eu não entendo isso. Fica conosco nesses vídeos, vamos fazer umas leituras e certamente, se você realmente é um escolhido, vai chegar a um pleno entendimento de que realmente o que eu estou aqui a falar é a verdade. Então vamos para um próximo. Até.